Olá, pessoal, boa noite. A gente vai dar início agora à nossa última mesa, né? Infelizmente, mas também com muita felicidade, porque a gente trouxe uma convidada de peso. É muito legal, com um tema bastante interessante, que é o manejo do transtorno de personalidade borderline na terapia comportamental dialética, né? A famosa DBT. E para isso, a gente trouxe a Erika Panzani. Ela é doutoranda pela UFBA, ela é mestre em ciência de saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é especialista em terapia comportamental cognitiva na saúde mental, no laboratório de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é especialista na TCC, né, pelas Faculdades Integradas de Taquara, é mentora na formação em equipe de consultoria em DBT no Brasil, né, que é o BITEC, o Linehan Institute, e possui formação em primeiros socorros psicológicos, né, na Universidade de Johns Hopkins. E aí, Pro, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luana. Muito feliz de recebê-la. Raul Gatinho. Obrigada, sempre aparece. Ela fala que vai aparecer em público, eu falo, não apareça, ela vem e aparece. Obrigada pelo convite, obrigada, boa noite a todos. E é um grande prazer poder falar, né, para vocês. Eu acho que eu fui muito cria do pessoal, né? Eu fui a cria aí em Salvador, eu criei na psicologia aí, então tenho muito orgulho de poder ajudar e acrescentar para vocês alguma coisa, tá? Então, vou abrir o slide, tá? Pronto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a DBT, né? Que é a terapia comportamental dialética. Tá, para ver? Clique aqui em compartilhar. Ah, é, né? Pois Pronto, foi. Compartilhar não vai, né? Pois é. Compartilhar... mas já está compartilhando. Pode abrir o slide e iniciar, professora. Está compartilhado já. Compartilhado, não estou viajando. Tá, então a gente vai falar um pouquinho sobre a DBT, que é a Dialectical Behavioral Therapy, que na verdade o TCD não pegou, né? Então, até porque que é TCD? Então ficou mesmo DBT, que é mundialmente conhecido. E a gente vai ver um pouquinho sobre que foi a origem dele no transtorno de personalidade borderline. Então, a DBT, né? Ela vem de uma metodologia, ela não é uma abordagem nova, ela é apenas uma metodologia que foi desenvolvida por esta senhora aqui, Marsha Linehan, que depois que ela conseguiu consagrar a DBT, ela chama New York Times na universidade dela e ela justamente fala que ela foi uma pessoa que tinha transtorno de personalidade borderline e ela desenvolveu uma metodologia para essas pessoas. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que a DBT é uma nova abordagem, e não é. Por quê? Porque existe um pré-requisito para você ser um terapeuta DBT, que é justamente ser o analista do comportamento ou saber de TCC. Então, não é uma nova linha, você precisa ter um pré-requisito para fazer DBT. E a primeira transtorno que foi, o foco todo dela foi justamente em transtorno de personalidade borderline. Por quê? Porque não se tinha tratamentos eficazes para essa população. Hoje, a DBT, ela trata uma série de transtornos com uma série de dificuldades emocionais e comportamentais, com sintomas, tem que ser graves e persistentes. Se não for grave e persistente, eu vou fazer a TCC convencional, ou a análise do comportamento. Não tem por que eu tratar um paciente com transtorno de pânico com DBT. Vocês vão ver o porquê, né? É um pouquinho exaustivo no sentido do manejo do caso, do raciocínio do caso, da condução do caso. Então, para pacientes graves. Então, a gente tem pacientes com risco de suicídio, transtornos afetivos, transtornos de substância, transtornos de personalidade no geral, não só borderline, transtornos alimentares e pacientes que têm essas características de lesão, de se autolesionar. Esses são os transtornos que eles são mais pesquisados. Tem ainda poucas pesquisas perante a TCC, né, mas também é uma abordagem nova, e ela se mostrou muito eficaz, principalmente na avaliação do risco de suicídio. A avaliação, que a gente chama de LHAM, que é justamente de Linehan, uma escala que a gente tem para
avaliar o risco de suicídio é uma escala muito completa, não é uma escala auto-aplicável, é uma escala do terapeuta, que ela é subjetiva, no sentido de que eu vou colher os dados, eu não vou fazer perguntas diretas, eu vou colher os dados, e aí eu preencho essa escala. Então, ela é uma escala muito eficiente e, possivelmente, eu acho que esse vai ser o futuro de ser uma escala universal mesmo, para todos os departamentos. Então, quando a gente vai falar de transtorno de personalidade borderline, a gente está falando da teoria biosocial. Ou seja, se descobriu que neurobiologicamente são pessoas que nascem com um sistema límbico diferente. É aquele bebê, quando a gente vai na maternidade, é aquele bebê que quando a gente olha a enfermeira trocando a roupinha, é aquele bebê que dá aquele choro agudo, irritadiço, longo, é duradouro, é um bebê diferente, já começa por aí. Não é hereditário, não é uma coisa, mas é biológico. A pessoa, no seu neurodesenvolvimento, ela vai criando isso. Então, se eu estou lá na maternidade, já tenho uma hipersensibilidade sensorial, e eu tenho uma pessoa que, ao longo do seu desenvolvimento, ela vive num ambiente social que é invalidante, pronto, aí se faz o transtorno de personalidade borderline. Tanto é que pessoas que passam por tratamento DBT, elas deixam de preencher os critérios de personalidade, de transtorno de personalidade borderline. Então, não é assim, tem cura. Esta parte biológica não tem cura. Essa alta sensibilidade, uma alta reatividade e um retorno lento para a linha de base. Então, é uma pessoa que frita, literalmente. Se a gente for colocar isso num gráfico, ela vai de 0 a 100 milissegundos, só que ao invés dela passar um platô e descer, não, ela fica muito mais tempo e aí depois ela desce. Então, isso traz uma incapacidade de regular as emoções de uma forma eficaz. Isso traz uma série de problemas de desregulação emocional. Então, quando a gente vai falar de desregulação emocional, a gente está falando disso. A somatória dessa parte biológica com a parte de um ambiente invalidante. Então, a gente tem um LPI, que é um inventário de problemas de vida. Por quê? Porque o importante é avaliar no transtorno de personalidade ou na desregulação emocional no geral, é a gente avaliar a questão de problemas de vida, porque a gente vai mexer com qualidade de vida. A gente não trabalha com morte, a gente trabalha com vida. Não é porque eu estou trabalhando com pessoas com alto risco de suicídio que eu vou trabalhar com morte. Mas é uma escala que vai me trazer uma questão sobre confusão sobre a identidade, que é justamente do transtorno de personalidade, a impulsividade, a desregulação emocional propriamente dita e relações interpessoais caóticas, que são os 4 pontos de alicerce para o diagnóstico, né, de borderline. A dialética, ela veio para quê? Para principalmente o burnout dos terapeutas. Esse foi o primeiro foco que a Marcia, ela percebia que era assim, os terapeutas, eles se sentiam exaustos ao trabalhar com essa população. E realmente, antes de eu trabalhar com DBT, era exaustivo, porque eu tinha que atender ligações às 3 da manhã, às 4 da manhã, ou seja, é um cansaço muito grande. Eu lembro que quando comecei a trabalhar com transtorno de personalidade, eu atendia apenas 4 pacientes com transtorno de personalidade por vez. Hoje não, hoje basicamente eu trabalho só com desregulação emocional, ou 70%, 80% da minha clientela são pessoas com algum tipo de desregulação emocional. Isso também traz uma origem na não motivação dos pacientes para cooperar ao tratamento, e isso aumenta esse burnout do terapeuta. Só que não é que eles não querem melhorar, apenas eles não sabem se automotivar. Então, a dialética é uma progressão, isso é o conceito da dialética, que eu acho interessante, que é o seguinte, é a progressão na qual cada movimento sucessivo surge como solução das contradições inerentes ao movimento anterior. Ou seja, dialética é nada mais que eu preciso desestabilizar para poder subir o degrau. Desestabilizo, subo o degrau, desestabilizo, subo o degrau. Essa é a grande questão da dialética. O tratamento desses pacientes, eles são assim, eu estou aqui, eles estão estáveis na desregulação emocional, eles têm uma patologia que estão estáveis, aí eu mexo em alguma coisa para poder ganhar um pouco, eu mexo em outra coisa, então a estrutura, a metodologia do tratamento é fantástica, porque em que eu vou mexer primeiro, em que eu vou desestabilizar para poder estabilizar. E aí a gente vai criar tensões entre forças, como bem ou mal,
cargas negativas com cargas positivas, entre certo e errado, frio e quente, ou seja, a gente, em todo momento, o terapeuta DBT, ele está buscando alguma tensão dialética, e é importante buscar essas tensões dialéticas para o crescimento do andamento da própria terapia. Então, a dialética, ela se forma entre uma tese, que é uma ideia inicial, uma pergunta, e uma antitese, né, que é uma ideia, uma nova ideia, uma resposta daquela pergunta, e nenhum nem outro a gente vai trabalhar. A gente vai achar a síntese disso, que é a junção dessa ideia inicial com uma nova ideia e formar uma terceira opção, que é o quê? São as conclusões que vamos tirar, ou seja, a síntese de dois polos. Então, não existe bem e mal. O bem e o mal, eles coexistem, os dois fazem parte. Então, eu posso estar triste e eu posso estar feliz. Eu posso estar triste porque está acontecendo alguma coisa na minha vida de negativo, e ao mesmo tempo eu posso ganhar na Mega Sena. Então, a felicidade e a tristeza, elas podem coexistir no mesmo momento. Essa é a grande questão que a dialética traz como forma de síntese para esses pacientes. Então, dentro da DBT, a estrutura primordial são técnicas de mindfulness. Agora, o que é importante a gente saber é que tem 2 tipos de DBT. Agora, a DBT, que está super consolidada para os transtornos de personalidade no geral, com alto nível de desregulação emocional, e a DBT-RO, que são pessoas que têm overthinkings, que são pessoas que pensam muito, tipo, pessoas que são extremamente, que ruminam muito, que pensam muito, que não se divertem, que é muito pelo contrário, elas têm um super controle. E aí as técnicas de mindfulness são diferentes. Aqui a gente vai se ater apenas ao Zen budismo, onde a gente vai trabalhar muito o conceito de aceitação. E aí a gente vai usar todo o repertório que o terapeuta tem antes da DBT sobre TCC para trazer questão de mudanças. Então, o que é? Poxa, mas então o que é DBT? A DBT é justamente a elaboração, a metodologia, lembra? É a forma como eu vou conduzir o caso. Porque eu vou precisar ser TCC, ou analista do comportamento, não importa. O importante é que eu preciso de ferramentas e técnicas que não é da DBT. Eu fico doida com os alunos. Isso é da DBT? Eu quero morrer. Isso não é da DBT, gente. Isso é da TCC. A DBT é uma forma de administrar as coisas. O treino de habilidade já existia antes. Ninguém inventou a roda. O que a Marcia fez foi apenas sistematizar nessa metodologia. E quando ela coloca nesses 2 polos, e ela coloca o mindfulness, é para a gente aceitar o quê? Aceitar a dor emocional, em vez de mudar. Então, aquela pessoa, neurobiologicamente, é 0 a 100 milissegundos, e ela fica muito tempo naquele platô de sofrimento. Essa é a postura que o terapeuta tem que ter, aceitar essa dor. O platô dele é maior, sim. Eles sofrem mais, sim. Eles têm, eu falo que eles têm meio que superpoderes, são X-Men, eles têm superpoderes e não são muito aceitos na sociedade, né, até porque eles não sabem regular muito bem na sociedade. Então, é a gente que tem que ensinar isso. E no outro polo, a gente tem a mudança, que é modificar antecedentes do estresse e a maneira pela qual o paciente lida com as próprias emoções. Isso que é importante. Por quê? Porque, geralmente, o paciente borderline, ele fala assim, nossa, eu tô mal. Mas o que é mal? Não, mas eu tô mal, e não sei o que, e começa a falar, eles enchem de cognição. Uma coisa que eu só quero saber, assim, eu fiquei triste, naquela situação eu fiquei triste. Como é que você percebe essa tristeza no seu corpo? E aí, por isso que a gente precisa do mindfulness, porque eu preciso que eles observem a emoção na sua forma mais visceral, que é no corpo, para aí eu poder fazer os primeiros passos da regulação emocional. Não adianta nada, porque eles são pessoas que eles falam muito bem sobre as emoções, principalmente se vocês pegam já adolescentes com desregulação emocional, eles te convencem, são mini adultos, eles te convencem. Se você for para uma psicoterapia mais cognitivista, você fala assim, não tenho nem que trabalhar com essa pessoa. Só que quando você pede para eles falarem o nome de uma emoção, falar qual é a emoção, identificar uma emoção, eles não sabem. Por isso que é tão importante a gente perguntar não o nome da emoção, e sim qual é a reação fisiológica que você teve diante dessa situação. Por quê? Porque às vezes o paciente ele fala que ele está triste, mas ele estava com medo. Quem vai ajudar a decifrar isso vai ser a postura que o terapeuta vai trazer, lembra, em trazer as tensões dialéticas para o setting terapêutico. Então, nosso objetivo central é mudar os comportamentos que causam sofrimento
em nossas vidas e, simultaneamente, aceitar a nós mesmos e as nossas circunstâncias nesse momento. Porque, né, a gente às vezes fica muito insatisfeito com coisas nossas, com questões nossas, com o corpo, com a vida, seja com o que for, e a gente só quer mudar. Né? Seria ótimo se a gente só pudesse mudar. Não, né? Eu acho que existe um equilíbrio entre aceitação e mudança, porque tem uma série de coisas que a gente não pode mudar, e a gente precisa construir uma vida e aceitar como ela é. Porque se a gente focar só na mudança, com certeza a gente vai fracassar com esses pacientes, que era o que acontecia antes da DBT. Era muito fácil da gente fracassar. Tinha outras abordagens, como a terapia de esquemas, que trabalhava muito bem esses pacientes. No entanto, eu me sentia exausta. Para mim, eu gosto muito, uso algumas técnicas, porque na DBT você pode usar técnicas de tudo que você quiser aí dentro, porque lembra que a DBT não é uma abordagem, então depende muito das ferramentas daquele terapeuta. Então, às vezes eu uso alguns exercícios de terapia de esquemas, mas a metodologia é tudo para não dar burnout no terapeuta. Então, ou seja, pela primeira vez na vida pensaram na gente, né? Porque até então só pensava em paciente. Então, né, como eu falei para vocês, e na estratégia de mudança, TCC, e na estratégia de aceitação, a gente vai precisar de estratégias para promover a aliança terapêutica, porque eles não sabem, lembra-se, eles tiveram um ambiente invalidante, eles querem agradar o terapeuta, eles não sabem ter uma relação de um apego sólido, saudável, seguro, e essa talvez seja a primeira experiência que eles vão ter com o terapeuta. E manter os pacientes em tratamento, tá? É esse o maior desafio. Aliança terapêutica e mantê-los em tratamento. Então, quando a gente vai falar da DBT, nosso maior desafio é descobrir o que é preciso aceitar e o que seria melhor mudar. E aí não é um transtorno de personalidade, um transtorno alimentar. Eu não sei, cada paciente ele é um paciente. Eu que tenho que descobrir o que é preciso naquela pessoa que eu preciso entrar na aceitação. E o que precisa ser melhorado naquilo. Então, a DBT, ela traça pressupostos de, por exemplo, o terapeuta, ele tem falhabilidade, o terapeuta falha. Então, se o paciente, ele está desmotivado, é erro do terapeuta, não é do paciente. É o terapeuta que não está sabendo fazer, olhar e aceitar o seu erro. Então, o mais bonito da DBT não é eu só me autorresponsabilizar. Não, mas não é só responsabilizar o paciente também. O paciente não está motivado, o paciente é chato. Não, mas assim, eu que tenho que motivar para a terapia, eles não sabem se automotivar. Faz parte do quadro borderline. Então, eu que preciso motivá-lo para a terapia. Então, se eu aceito o meu erro, minhas falhas, né, e eu sei que eu posso errar nas intervenções, fica muito mais fácil melhorar e fazer intervenções mais eficazes. Então, esse é o grande desafio, por exemplo, na forma de eu me olhar e olhar o paciente. E é muito importante, na hora que a gente está atendendo o paciente DBT, é você se conhecer. Então, o mais importante não é, antes de eu trabalhar a emoção do paciente, eu preciso saber qual a minha emoção. Então, é muito comum o paciente trazer uma situação onde você desperta uma emoção. E qual é a grande questão dos transtornos de personalidade? Eles sabem ler o outro muito melhor do que nós sabemos lê-los. Esse é o problema. Então, assim, ele sabe se você teve uma contração facial, se você estava inquieto, se você mexeu na poltrona, o que aconteceu, eles sabem exatamente o que aconteceu com você. Agora, eles fazem uma série de distorções sobre aquele evento. Então, se você não fala sobre as suas emoções, num setting terapêutico, o paciente ele sempre vai interpretar e se sentir incomodado. Então, como é que a gente faz? A gente parte do pressuposto que os transtornos de personalidade, principalmente na época, quando a Marcia começou borderline, mas hoje a gente já generaliza para qualquer transtorno que tem desregulação emocional e uma questão de impulso, ensinar novos comportamentos, ou seja, aquisição de habilidades. Então, pelo amor de Deus, não vem falar que habilidades, habilidades ela dá DBT. A Marcia, ela não fez, né, ela compilou tudo que tinha uma série de, né, o que aqueles pacientes seriam beneficiados. Agora, né, o livro de habilidades, ele é gigante, não são todas as habilidades que todos os pacientes vão precisar. Eu preciso passar por todas as habilidades com o paciente. Por exemplo, quando eu trabalho
com adolescentes com alta desregulação emocional, eu não trabalho todas as habilidades. No entanto, eu preciso generalizar as habilidades que aquela pessoa precisa. Não adianta ele aqui, né? O que é aquisição de habilidades? É a generalização. Não adianta eu ensinar um comportamento novo se não houver generalização. E aí, o pressuposto da falhabilidade do terapeuta entra em cena, que é o quê? Se meu paciente não consegue executar a generalização, eu que estou errando. Se eu estou errando, onde que eu vou mudar? E aí fica muito mais fácil das minhas intervenções serem eficazes. Porque não adianta eu falar assim, o paciente que não quer fazer, eles têm transtorno natural, eles não vão fazer. Eles não têm repertório natural. Ensinar uma criança não é fácil, né? Quem tem filho sabe, não é fácil que ensinar uma criança, ou quem trabalha, né, psicologia escolar sabe muito bem. Se fosse fácil ensinar uma criança, é isso, vai lá e faz em todo o contexto, em todos os seus contextos de vida, seria muito fácil, mas não é por aí. Então, não é o paciente que não quer fazer, sou eu que não estou conseguindo fazer com que o paciente generalize. E o outro lado disso é validar e reforçar comportamentos adaptativos que já são existentes. Então, eu preciso avaliar qual o repertório, quais são esses repertórios que aquele paciente ele já tem. Por quê? Porque senão eu vou entrar na desmotivação. Lembra que eles já são pacientes desmotivados, eles já chegam desmotivados. E se eu fico ensinando habilidades que ele já sabe, aí a chance de a gente estar patinando é muito alta. E aí, quando eu falei para vocês de metodologia, a gente estava falando de uma forma de conduzir o caso. Então, isso que é o mais interessante da DBT, que são os estágios do tratamento. Então, eu tenho, assim, meu paciente, ele quer muito uma meta. Geralmente, um paciente borderline chega porque ele quer um relacionamento amoroso, quer casar, quer ter filhos, ou quer, melhor, né, um emprego, porque muitas vezes nem emprego eles têm. Ok, eu vou te dar. No entanto, você precisa me dar alguma coisa em troca. A gente vai fazer um sistema quase que de barganha. Eu vou te dar a tua meta, eu vou fazer você conseguir isso. No entanto, eu preciso de pré-requisitos, que são os estágios. Então, no pré-tratamento, a gente vai ter primeiro o diagnóstico, a gente vai psicoeducar sobre o transtorno e a gente vai falar sobre como a terapia funciona. A partir daí, se a pessoa achar interessante, a gente faz um contrato de não suicídio. O contrato de suicídio não é assinado. Nos Estados Unidos é assinado, mas aqui não. O contrato de suicídio é verbal. Óbvio, o contrato de não suicídio não é para ele não se matar. É apenas para eu usar isso como uma ferramenta no estágio 1 de tratamento. Então, é para eu barganhar a relação terapêutica naquele momento. Né? Então, o contrato de não suicídio, ele é muito importante, porque o máximo que o paciente pode fazer, ele romper 1 ou 2 vezes. Na terceira não existe. Não existe. Eu nunca tive um paciente que rompeu o contrato 3 vezes, mas com certeza 1 ou 2 eles vão fazer sim. E aí eu vou para o estágio 1 com esse paciente, onde eu vou trabalhar controle de comportamentos geradores de crises graves. Ou seja, não adianta nada eu botar meu paciente no Tinder para se relacionar, que vai ser um caos, porque eles têm crises graves. Só que essas crises, elas não são permanentes, constantes, duradouras. Vão ter momentos que eles estão bem, mas tem momentos que eles têm crise. A grande questão é que eu primeiro tenho que atingir esse tópico. Eu só vou para o estágio 2 trabalhar os outros transtornos psiquiátricos, principalmente estresse pós-traumático, que é uma comorbidade muito alta nessa população, só quando eu não tenho mais crise. Quando eu diminuir de frequência essas crises, ou quando... E o que acontece também, quando eu vou trabalhando a diminuição da frequência dessas crises, as crises vão ficando maiores. Parece que, né, geralmente, os pais ligam e falam assim, vem cá, ela começou a terapia, mas está piorando, as crises estão piores. Pois é, mas o tempo entre uma crise e outra se espaçou. Por quê? Porque é da neurobiologia do transtorno, que não vai dar para a gente entrar em detalhes sobre isso aqui. E aí, no estágio 2, eu vou trabalhar os outros transtornos, transtorno de ansiedade, transtorno alimentar. Tem algumas nuances depois, que possa ser que eu tenha aqui para um estágio numa anorexia grave, é óbvio que eu vou trabalhar a anorexia, né, mas junto eu vou trabalhar essa questão de crises também. Então, tudo vai depender da comorbidade, mas o ideal é eu colocar no estágio 2. E no estágio 3, eu vou melhorar a funcionalidade emocional e a cooperação social desse paciente. Então, na DBT, a gente tem 3 funções. A função de melhorar capacidades desse paciente,
De melhorar fatores motivacionais, porque eles não sabem, então, eles não se sentem capazes de fazer uma série de coisas, isso é um fato, e eles não sabem se automotivar. Óbvio, isso é um fato, então esses são 2 problemas que o terapeuta já tem. Uma terceira função é garantir generalização ao ambiente natural, que é um outro problema do terapeuta, que né, isso é eu que tenho que conseguir com o meu paciente, se eu não estou conseguindo, eu tenho que olhar onde que eu estou errando. E estruturar o ambiente, são as intervenções de manejo de contingências, que eu vou trabalhar as contingências do ambiente para poder estruturar o que tem que ser mudado, o que tem que ser feito. Então, às vezes, o ambiente é tão invalidante, e eu gosto de trabalhar desregulação emocional já na adolescência, adulto jovem. Eu gosto bastante de trabalhar essa prevenção para a pessoa não ir para um transtorno de personalidade borderline. E às vezes, por exemplo, eu pego um adolescente de 17 anos, tá lá fazendo vestibular, manda para fora. Eu já tive uma paciente até numa situação financeira não boa, a gente conseguiu um voluntariado fora, e ela teve uma experiência super legal, e ela melhora muito quando a gente faz isso. Agora, eu não preciso ser tão radical assim, eu posso mudar e fazer sessões de família também, então, ou sessões conjugais. Então, o terapeuta DBT, inevitavelmente, ele vai trabalhar com família e com casais. É inevitável, vai precisar de estruturar um ambiente nisso. Melhorar as capacidades e motivações do terapeuta para tratar efetivamente. Ou seja, não adianta eu trabalhar só a motivação do meu paciente se eu também não trabalhar a motivação. Eu não posso estar desmotivado, cansado, exausto para trabalhar com esses pacientes. Então, um terapeuta DBT, ele é muito honesto com o seu paciente. Olha, é o seguinte, fulano, eu estou passando por uma situação muito difícil, aconteceu isso na minha vida, eu não estou bem, eu não vou atender essa semana. Eu não vou simplesmente mandar um recado falando assim, olha, essa semana eu não vou conseguir atender, nos vemos semana que vem. Isso não existe essa hipótese. Eu estou passando por uma situação X, minha situação é essa, está acontecendo isso, você vai ter que ser transparente para falar isso para ele. Por quê? Porque ele vai te dar uma trégua nessa semana que você tiver em burnout. Ou, né, um burnout não por questão de trabalho, mas por uma questão pessoal, talvez. Uma outra coisa é falar para o paciente, olha, eu vou sair de férias daqui a 2 semanas, e você pode falar com alguém da minha equipe de consultoria. Ou seja, eu tenho férias, o paciente não me liga nas férias, tipo, esquece o WhatsApp, não faz manejo de crise, quem vai fazer alguém da equipe de consultoria. E é a equipe de consultoria que vai fazer esse trabalho de me motivar. A equipe de consultoria é uma série de terapeutas DBT olhando para as minhas habilidades que precisam ser melhoradas. Não só como terapeuta, não é supervisão, é como pessoa. Então, eu, na minha vida pessoal, tendo que melhorar as minhas habilidades de eficácia interpessoal, seja de mindfulness, seja quais habilidades que eu precise, quem vai olhar para isso são os outros terapeutas DBT. É muito bonito. A equipe de consultoria é um nível de intimidade muito grande. E é muito legal. E eu lembro que, assim, quando eu comecei com a minha equipe, não tinha quase ninguém no Brasil, eu fui com gente que eu nunca vi na vida. Eu falei, meu Deus, esse povo vai saber tudo da minha vida, e, gente, vai sair falando tudo. Não, é uma coisa muito linda. O nível de intimidade que a gente tem é muito forte, e é quase que a gente a gente é blindado. Eu sei que eu tenho uma família, quase que isso, uma sensação de que eu sei que eu tenho uma outra família que vai me dar suporte, principalmente no meu trabalho, né? A gente tem muito isso, eu tenho uma família que vai me dar suporte na vida pessoal, mas no trabalho com esses pacientes. Então, a gente tem modos de tratamento. Quais são os modos? Por isso que não dá para fazer DBT com transtorno de pânico, porque não é incabível, porque terapia individual é o treino de habilidades, o coaching telefônico, que é feito pelo terapeuta individual, da terapia individual, o treino de habilidades não necessariamente é feito pelo terapeuta individual, e sim por um outro treinador e co-treinador. A gente vai ter as reuniões de consultoria para o terapeuta, então é obrigatório. Terapeuta DBT, ele só é DBT se ele tem consultoria. Não existe terapeuta DBT sem equipe de consultoria. Pronto. Por exemplo, para a gente poder ser mentor no Instituto da Marcha, você tem que estar em consultoria. E não existe a mínima possibilidade. Por quê? Porque sempre em algum momento as suas habilidades vão falhar. E aí eu tenho uma equipe para te ajudar, né?
Tratamentos auxiliares, que é a farmacoterapia, as intervenções psiquiátricas breves. A gente sabe que intervenção psiquiátrica breve, principalmente no jovem adulto, no adolescente, funciona muito bem. Tem vários estudos mostrando isso. E dentro desses modos, dessas funções e desses modos, a gente tem, ou seja, eu vou melhorar a motivação onde? Na terapia individual. Eu vou melhorar a capacidade, por exemplo, de um adolescente no treino de habilidades com família. Para que eu vou... Porque, assim, o adolescente vai falar assim, tá, por que eu preciso de habilidade? Se eu ensino só o adolescente, não ensino a família, eu estou dando uma bazuca para ele atirar na família. Então, se eu tenho um paciente que tem 20 e poucos anos, que eu considero adolescente, até os 24, eu vou trabalhar com a família também. Eu preciso dar habilidades para a família. Eu preciso garantir a generalização com coaching telefônico. Ele tem que me ligar, mas ele não pode me ligar só em suicídio. Eu não posso me associar ao coaching telefônico apenas à crise ou a quando ele comete uma tentativa de suicídio. Tem que ser para coisas boas também e para o uso de habilidades. Falar com alguém, falar com um paquerinha, falar com... como é que eu mando esse texto? Quero falar com o meu chefe. Não importa. O que importa é ele conseguir me ligar. Isso é muito difícil. A gente acha que eles vão ligar fácil, né? Eles ligam sempre na crise, no desespero. Mas eu quero que eles me liguem fora da desregulação emocional. Isso é muito difícil e eu tenho que fazer isso acontecer. Estruturar o ambiente, né, que é justamente o gerenciamento do caso. Vou fazer sessões conjugais, sessões com pais, sessões com quem for necessário, e ver qual função que é mais difícil de ser executada, ou o que eu preciso trabalhar naquela estrutura daquele ambiente. E aí eu vou melhorar a minha capacidade, que são as minhas habilidades, e não como terapeuta, né, como pessoa. Eu sou um ser humano também, como paciente, e melhorar minha motivação para atender esses pacientes. Então, as metas para o início do tratamento é parar com o comportamento suicida ou para-suicida, que na verdade hoje a gente chama de comportamento que coloca em risco a vida. Abordar comportamentos que interferem na terapia. Não adianta eu passar para um próximo estágio de tratamento, se no estágio 2, por exemplo, se no estágio 1 ele ainda tem comportamentos que interferem na terapia, como chegar atrasado e querer estender a sessão. Não existe essa possibilidade. Então, se, por exemplo, se eu sou alguém da minha equipe de consultoria, tem dificuldade de terminar uma sessão e o paciente começa a falar e conta a coisa mais bombástica nos 5 minutos para terminar a sessão, a gente treina o terapeuta para interromper a sessão no horário que tem que ser interrompido, né? Que são os limites. Tudo na vida tem limite e o paciente ele não se programou para falar aquilo. Melhor marcar uma consulta extra do que eu simplesmente invadir o horário da outra pessoa, ou se for meu horário de intervalo, de almoço. Tudo na vida tem um limite e a gente precisa dar esse limite nas sessões. Abordar comportamentos que interferem na qualidade de vida, como parar o uso de drogas, diminuir reações emocionais inadequadas, como cortes, uso de substâncias. E aí fazer a avaliação do risco de suicídio, tá? Que a gente vai fazer com protocolos muito, muito bom, que é a LRAMP, e a gente vai fazer o manejo desse risco. Então, a gente vai avaliar o risco, a gente vai responder ativamente ao risco de suicídio, a gente vai seguir diretrizes gerais e de comprovações eficazes, científicas, a gente vai seguir protocolos, a gente tem protocolos de crise, a gente tem protocolo de suicídio contínuos, e a gente tem protocolos de internação, tá? Desenvolvendo, né, sempre essa questão de desenvolver um plano de crise junto com o paciente. Isso é na primeira sessão, segunda sessão no máximo, eu já tenho que estar desenvolvendo um plano de crise com o meu paciente. Então, eu tenho o pré-tratamento não é tratamento ainda, onde a gente vai assumir um compromisso e um acordo. E aí, com isso, a gente vai ver quais são os comportamentos que precisam diminuir, como os comportamentos que ameaçam a vida, comportamentos que interferem a terapia e comportamentos que interferem a qualidade de vida, que já são no estágio 1 do tratamento. Então, depois que o acordo ele é feito, aí eu vou entrar nesse mérito com o paciente. Ele não precisa necessariamente saber, mas eu vou focar nisso. Qualquer outra coisa que não for isso, eu não vou focar. O máximo que eu posso dar uma experiência em relação à meta, mas meu foco é todo esse. Mas eu vim buscar você porque eu quero um relacionamento. Ok, mas você tem comportamentos que interferem ainda na sua vida,
e eu preciso melhorar isso para você ter um bom relacionamento, senão você vai entrar num relacionamento abusivo. E comportamentos a aumentar são habilidades comportamentais, como tolerância ao mal-estar, efetividade interpessoal, e regulação emocional e foco, né, que é mindfulness. Então, a gente vai substituir comportamentos problemas com o aumento de habilidades. Então, eu vou diminuir a confusão de identidade e a questão do vazio, né, com mindfulness, o caos interpessoal com medo de abandono, com a efetividade interpessoal, o afeto lábio, a raiva inapropriada com regulação emocional, a impulsividade, ameaças suicidas, comportamentos de lesão, de autolesão deliberados, a gente vai usar tolerância ao mal-estar. Então, ou seja, são habilidades que já existiam, são coisas que a gente já sabia. Não é uma coisa, nossa, a DBT inventou isso. Não, todo mundo já sabia disso, só que não foi compilado, ou seja, ninguém filtrou e focou só nesses pacientes. Isso que é o mais legal que a Marcia fez, ela filtrou muito isso. Então, outras áreas de problema nessa confusão mental é justamente o foco reduzido e a autoconsciência. Eles não têm consciência de si. Eles não têm consciência do próprio corpo e das próprias emoções. E aí a gente precisa trabalhar impulsividade, a desregulação emocional e os problemas interpessoais, principalmente, não é não entrar em conflitos, é simplesmente eu poder sair do conflito. Então, entrar em conflito, todo mundo vai entrar. Isso é inevitável, a vida ela é feita assim. Agora, eu não ficar nesse conflito, eu saber sair, isso que é importante. Por isso que eles são tão suscetíveis a relacionamentos abusivos. E, se for adolescentes, desafios daquele adolescente e da família, que aí é um modo específico para adolescentes, tá? Que a gente já tem DBT específicas para adolescentes, que no adulto a gente não vai usar, que é justamente o caminho do meio, que é trabalhar os conflitos familiares. Mas, às vezes, a gente usa caminho do meio para pessoas que são famílias que são muito caóticas. Então, dentro das metas que interferem na qualidade de vida, a gente tem uma série aqui de coisas, né? Os slides depois eu vou deixar disponíveis para vocês. Então, um deles é diminuir o abuso de substância, avaliar o desconforto físico associado a alguma abstinência, por exemplo. Então, tem uma série de comportamentos, qualquer coisa. Gente, aqui posso fazer um slide de mil folhas, qualquer comportamento que interfere na qualidade de vida. Eu preciso trabalhar e ter, essa é a minha meta. Ah, mas meu paciente, ele quer namorar. Eu vou te dar isso, no entanto, eu preciso que você melhore sua qualidade de vida. Então, o que é importante é a gente ampliar o objetivo terapêutico para além da redução de problemas comportamentais ou de uma oferta de cuidados paliativos. A DBT ela não é resolução de problemas. A gente precisa justamente promover o objetivo oposto, que é mudança e aceitação. Então, eu vou te dar o que você quer, no entanto, eu preciso trabalhar isso aqui com você. Ou seja, se meu paciente ele não tem, se eu não trabalho no primeiro momento, comportamentos que interferem na qualidade de vida, ele não tem pré-requisitos para ter uma vida que vale a pena. E aí, metas, né, do tratamento nesse estágio, eu vou focar no estágio 1, a terapia ela é toda focada em obter controle desses comportamentos, principalmente quando coloca em risco a vida e qualidade de vida, e comportamentos que interferem na terapia. No estágio 2, começar a focar em experiências emocionais, que é exposição mesmo, exposição a algumas emoções que eles evitam, e reduzir o estresse pós-traumático, que é muito comum nessa população. No estágio 3, a gente vai resolver o problema de vida diário, coisas da vida, resolução de problemas básicos, mas olha, estágio 3, gente, já que no mínimo 8, 9, 1 ano de terapia. Melhorar a felicidade e a alegria, porque são pessoas que não se sentem merecedoras de se sentirem felizes nem alegres. E no estágio 4, não são todos os pacientes que querem entrar no estágio 4, não tem problema, mas é construir uma capacidade de alegria de uma forma maior. Se sentir parte de um todo, né? Ele sente parte do mundo. Isso não são todos os pacientes e não precisam. Então, no desafio do estágio 1 é justamente gerar esse compromisso. Não é fácil, né? Ah, tá bom, eu vou fazer um compromisso, meu paciente não vai se matar. Não é isso. Mas é um desafio que a gente tem para a gente poder fortalecer essa aliança terapêutica e eu posso usar isso no futuro ao meu favor. E fornecer habilidades de tolerância ao mal-estar para diminuir o sofrimento.
E com isso eu uso a dialética como, eu não posso dar só a solução de problemas, e eles vêm com um monte de problemas e querendo solução de problemas, eu preciso validar. Não é fácil viver nessa família, eu não vou resolver, não vou fazer manejo de contingência, porque eu não estou numa fase de manejo de contingência. Se eu não estou com uma meta de manejo de contingência, eu não vou trabalhar solução de problemas, mas eu posso trabalhar validação com esse paciente. E para isso, quem vai me dizer? Análise em cadeia. A análise em cadeia, ela que vai me dizer do comportamento problema, quais são, o que eu preciso, né, que a gente chama de missing links, ou seja, quais são os links que eu preciso fazer para quebrar essa cadeia e não chegar no comportamento problema em situações futuras. Essa é a grande questão que a gente precisa. O próprio paciente ou a família, eles vão saber fazer a própria análise em cadeia, eles precisam saber, tá? Ter maestria, isso é uma habilidade que a gente precisa ensinar aos pacientes. Até para entender a função dos comportamentos, né? Então, a gente precisa ajudar esses pacientes a se recuperar, principalmente de lapsos, seja de compulsão alimentar, seja de alcoolismo, seja de uso de substância, ou seja, o avanço, ele não é contínuo, né? Eu tenho quedas, e as quedas fazem parte, tá tudo bem, não significa que ele não responde ao tratamento. O uso de habilidades, identificar gatilhos, antecipar algumas pistas, justamente a análise em cadeia vai me ajudar no plano de crise também, porque talvez tenha alguma coisa ali na análise em cadeia, que o plano de crise que eu elaborei lá atrás não funciona. Talvez ligar para o paciente, isso é reforçador, não é reforçador, é bom, não é bom, como é que eu vou lidar com isso? E jogar fora os objetos relacionados ao abuso de drogas ou da automutilação. O paciente que tem que jogar fora, não é o familiar. Isso é muito importante. Então, dentro dessa estrutura de programa, a gente tem treino de habilidades, que dura 2 horas, terapia individual, de 1 a 2 vezes na semana, consultoria por telefone, para a gente rever as habilidades, ênfase na avaliação contínua e dos dados do cartão diário, que esse é outro desafio de implementar os cartões diários, mas o terapeuta DBT ele tem que ter foco, e meu grupo de consultoria tem que me ajudar nisso. As metas precisam ser claras e precisas desse tratamento, e a relação de trabalho tem que ser sempre colaborativa, terapeuta e paciente, e muito honesta. A gente tem que ser muito honesto, e é justamente na equipe de consultoria que o terapeuta vai poder ter sua própria, além de poder, se quiser, aprender mais sobre si, fazer terapia individual, mas a consultoria ela é quase que uma terapia do terapeuta. Então, no treino de habilidades, a gente vai melhorar coisas que são muito básicas, desde contato visual, porque eles têm uma dificuldade de olhar nos nossos olhos, iniciar uma conversa, até mesmo coisas muito sofisticadas, como fazer uma negociação, manter um não, conseguir, né, fazer uma estratégia de obter sim. Então, o paciente fala, nossa, meus pais nunca deixam fazer nada, meu marido nunca deixa fazer nada. Eu falo, não sei se ele não deixa fazer nada, ou se é que você não sabe obter um sim. Será que você tem habilidade para conseguir sim? Talvez assim, você ouça tantos não, é porque você não consegue, você não tem habilidade de ouvir um sim. Então, a gente ensina eficácia interpessoal para ajudá-los nisso, que são estratégias de mudança e regulação emocional. E no outro polo da aceitação, eu tenho mindfulness e tolerância ao mal-estar. Essa nuance que é muito importante. Eu não posso ensinar só mindfulness para os meus pacientes, ou eu preciso ensinar esses 4 componentes no mínimo. E o grupo, ele funciona assim, a cada, por exemplo, 2 sessões, 2 aulas, né, de mindfulness, eu tenho 4 de tolerância ao mal-estar, 2 de mindfulness, 4 de caminho do meio, 2 de mindfulness, 4 de regulação emocional, 2 de mindfulness, 4 de eficácia interpessoal. Ou seja, toda troca de módulo, eu tenho 2 de mindfulness. Mindfulness é a linha dorsal do tratamento, porque tem o objetivo de aprender a viver no momento presente, que é a dificuldade que eles têm. Regulação emocional é reduzir a intensidade da dor emocional até que passe a sensação, ou seja, pelo menos diminuir a frequência disso. Tolerância ao mal-estar é aprender a neutralizar situações estressantes ou dolorosas, ou identificar situações que me deixam vulneráveis para isso. E a eficácia interpessoal, que é justamente entender como estabelecer limites, expressar claras as nossas necessidades, não só físicas, como emocionais.
Então, a gente tem estratégias N aqui, eu poderia estar falando, nossa, muito sobre estratégia de regulação emocional, de todas as estratégias, mas evitação, supressão, distração, dissociação, por exemplo, é uma forma de regulação emocional. O uso de álcool é uma forma de regular as emoções. Então, eu tenho que identificar o que esse paciente faz, mas eu também tenho que ver que ele tem estratégias que às vezes são boas. Às vezes ele, por exemplo, às vezes a gente tem pacientes que fazem muita resolução de problemas, porque ele passou por várias terapias e todas fizeram resoluções de problemas, ele sabe justamente fazer resolução de problemas. Então, talvez eu tenha que ensinar ele em outros aspectos, né? A gente precisa ensiná-los a pensamentos sobre a emoção, a falar da emoção, não necessariamente é só ficar, falar fisiologicamente, para depois elaborar uma cognição daquilo. Eu preciso primeiro entender o que é. Eu preciso melhorar a forma de lidar com essa emoção e sair desse papel de vítima. E a validação, que é eu saber me expressar afetivamente, ou buscar ajuda, ou buscar minha necessidade emocional básica. E validação é um comportamento muito difícil. E é muito fácil o terapeuta errar e não validar. Eu preciso validar apenas o que é válido e não o inválido. Então, meu paciente fez uma tentativa de suicídio porque o marido pediu a separação. É válido o sofrimento dela. O que não é válido é o comportamento dela ter tomado uma caixa de remédio. Tá? Então, isso diminui muito a chance de deprimir. Todo mundo quer ser validado. Tem várias pesquisas mostrando que todo mundo quer estar junto de uma pessoa validante. E a validação, ela diminui muito a solidão. Então, por quê? Porque todo mundo quer estar uma pessoa validante. Então, é muito importante. Só que o que acontece? É muito fácil o terapeuta invalidar. Por quê? Porque a nossa cultura ela é invalidante. A sociedade ela é invalidante. Por quê? Invalidante nos aspectos emocionais. Né? Homem não chora, não se fala de emoções. Ah, lá vem a fulana falando de não sei o quê. Ah, lá vem... Então, assim, a gente tem uma cultura invalidante, a gente precisa. Nosso objetivo na DBT é na criação de um ambiente de validação. Não significa que eu não erre e faça, às vezes, uma invalidação. Talvez, às vezes, eu não perceba que meu paciente ficou triste numa fala minha. E eu já invalidei. Agora, o que a gente faz com isso? E a gente tem tipos de tolerância ao mal-estar, né? Que a primeira coisa que a gente fala de habilidades que o paciente tem que aprender é a não piorar a situação, porque a gente sempre pode piorar. Então, não piorando a situação, já tá bom dentro de uma crise, e aí a gente vai trabalhar a tolerância a esse mal-estar. Tolerar este intolerável é ajudar com que esse paciente sinta-se um pouco mais capaz de lidar com algumas questões, seja com uma ruminação, seja com algum desconforto emocional, algum sofrimento ou alguma dor. Ele precisa sentir-se livre da necessidade de sempre que ter que corrigir ou mudar as coisas. Não, as coisas aconteceram assim, tá tudo bem. Faz parte, eu vou lidar com aquilo porque eu sei tolerar melhor essa emoção, caso aconteça. E no meu modo favorito, que é habilidades de interpessoais, é justamente de interagir de uma forma eficaz. E não é só ser polite, educado, a questão é ser eficaz, eu conversar com alguém para obter um sim. Então, né, com habilidades, às vezes eu tenho um pessoal que não é da psicologia, fala assim, Érica, vai lá, tenta conseguir aquela mesa ali que está naquele lugar. Num restaurante, por exemplo, o pessoal me manda, por quê? Porque a chance de eu usar uma habilidade ali e conseguir um sim aumenta. Do que simplesmente eu só fazer uma pergunta, posso sentar naquela mesa? Não, você está na fila e talvez aquela mesa não chegue no momento que você estiver ali. Então, quando eu uso habilidades, pode ser que eu consiga um sim. E isso foi muito bom para a autoestima, a gente se sente mais capaz, né? A autoestima não é só capacidade de resolver problemas, e sim de conquistar as coisas. Né? Problemas também interpessoais no trabalho, pedir às pessoas para obter o que se quer, porque pedido é uma das habilidades mais difíceis do ser humano, né? Identificar os objetivos e as suas necessidades para poder, assim, eu me autovalidar. Eu não posso só também validar o outro, porque aí eu vou ficar uma coisa que não é... Eu preciso me autovalidar, por quê? Porque quando eu valido o outro, e o outro sabe que eu me autovalido, fica mais autêntico. Quanto mais autêntico, mais eficaz ficam as minhas habilidades.
e ensinar princípios de relacionamento para eles. Já mindfulness, ela é a coluna dorsal de todas as habilidades. Sem mindfulness, eu não consigo usar as outras habilidades. Porque, por exemplo, para eu poder usar uma habilidade de eficácia interpessoal, eu tenho que observar muito bem as coisas, eu tenho que descrever o que está acontecendo e não julgar. E não só não julgar, me auto-julgar e nem julgar o outro. Porque quando eu julgo, eu já perco, eu já entro num processamento de cognição, eu já entro com muitas áreas corticais e aí eu perco a chance de usar uma habilidade eficaz. Então, nessa progressão que a gente quer é aumentar justamente o sentimento de alegria e felicidade. Ou seja, então a gente vê que a gente começa lá trabalhando com risco de suicídio, coisas bem tristes, e de repente a gente está dando altas risadas no consultório. Isso ajuda muito o paciente a poder ter um alívio. Ele vê que até na própria sessão, fala, nossa, olha como essas nossas sessões são mais divertidas agora. Essa é a progressão. E a gente precisa equilibrar tudo isso, né? Tem momentos que a gente vai falar de coisas muito difíceis. E aí a gente usa muitas metáforas, e hoje a gente tem vários estudos mostrando que metáforas em várias linhas de abordagem terapêuticas. Então, às vezes, a DBT, ela usa muito isso. Ó, vamos imaginar que você está numa situação que você vai para a escola ou para o trabalho, e alguém passa e joga água em nós. Eu sou responsável por alguém ter jogado água em mim? Não, mas eu tenho que resolver. Então, isso é um princípio da DBT primordial. Eu não sou responsável por todos os problemas, mas eu tenho que resolvê-los. O paciente borderline, ele tem muita dificuldade disso. O paciente, por exemplo, TDAH tem muita dificuldade nisso. Eles desregulam na raiva porque eles acham injusto, o mundo é injusto, olha o outro que o outro fez. Pois é, me jogaram água, é injusto, e eu tenho que resolver isso. Não adianta eu ficar esperneando, brigando. O máximo que eu posso é xingar. Eu acho válido ele se defender às vezes. Isso até aí tudo bem, não precisa desregular emocionalmente nisso. E pedir o que precisamos. Todo mundo precisa, né, de necessidades. Todo mundo tem necessidades. A gente não adivinha coisas. Os pais não adivinham coisas. O cônjuge não adivinha coisas. Irmãos não adivinham coisas. Eu preciso pedir. E pedir o que eu preciso, eu tenho que ver o que não funcionou quando eu pedi. Por exemplo, se o outro não me deu o que eu quis, né, eu pedi uma validação, eu pedi para os meus pais entenderem uma situação, eles não entenderam, o que não funcionou? Ver o que não funcionou é muito importante para eu saber que a habilidade que está faltando para aquela pessoa, para ela poder voltar para a família e conseguir o que ela quer. E a Marsha, ela diz muito uma coisa, né? Quando ela fez a DBT, ela falou muito bem assim, eu adoro essa frase, ela falava, eu estava no inferno e fiz uma promessa, quando eu saísse, eu iria voltar e tirar os outros dali. E, lindamente, ela fez uma abordagem que ela não só cuidou dos pacientes, ela cuidou do terapeuta, porque ela também foi uma terapeuta. Então, o mais bonito da abordagem é cuidar de nós para cuidar do outro. Não adianta só cuidar do outro e tá cansada. Eu preciso estar bem. Mesmo tendo uma série de problemas, Então, a DBT, por exemplo, se eu tenho problemas pessoais que interferem na terapia, eu vou lidar com isso de uma forma muito mais leve. O trabalho, ele fica mais leve, diferente do que, você está passando por isso, mas você tem que trabalhar. E não necessariamente. Tudo vai depender de como eu vou negociar com o paciente. E é isso. Agora, dúvidas, angústias e desesperos. Que incrível, né? Que linda a história da Marsha. É muito curioso também como que esse transtorno, ele consegue afetar diferentes áreas da área do indivíduo, né? E são as áreas, assim, que essa impulsividade é uma coisa muito marcante e consegue trazer tanto potencial destrutivo, né, para a vida do indivíduo. Surgiram diversas perguntas aqui no YouTube. Eu vou apresentar aqui algumas. Além de border, uma pergunta feita pelo Douglas Mendes. Além de border, a DBT já se estabeleceu no tratamento para transtorno alimentar e TEPT? O transtorno alimentar, sim. TEPT, não. TEPT, ele faz parte do tratamento da DBT, mas eu não trabalho, eu não vou trabalhar DBT com TEPT. Tudo vai depender da comorbidade. Por exemplo, se eu tenho um TEPT puro, eu não vou entrar em DBT. Não preciso. A TCC, ela funciona muito bem, a gente tem estratégias de TEPT muito boas. Então, não preciso entrar em DBT. Agora, se eu tenho um paciente com anorexia e TEPT, o que é mais comum? Anorexia,
border e TEPT. Isso é comum. Aí eu vou para DBT, porque é mais complexo. Agora, se eu tenho só TEPT, não. TEPT puro, não. Eu não faria isso. Bom, eu não faço isso, né? Não é que eu não faria, eu não faço. Porque é muito. O paciente é grave pelo TEPT, não. Agora, se é um TEPT complexo, sim. Um TEPT complexo eu vou atender na DBT. A gente tem essa da Laisa Lima, que perguntou como motivar o sujeito. Nossa, é pergunta de 1 milhão, né? Como motivar uma pessoa, eu não sei. Eu não tenho. Isso que é o legal da marcha, que eu não tenho um manual. Eu vou fazer uma análise em cadeia. Eu vou análise em cadeia, eu vou ver o que eu preciso para aquele paciente, porque o que motiva a Laisla não motiva a Ana, o que não motiva o João. Então, o que motiva é justamente, tem a ver, às vezes, com o perfil do terapeuta, né? O terapeuta precisa ser um pouco mais expansivo, se expor um pouco mais emocionalmente, isso é um fato. Agora, o que motiva cada um, só uma análise em cadeia. O Vinícius Coelho perguntou: como é que funciona o contrato de não suicídio? Eu já vi vários terapeutas de suicidologia criticando esse contrato. Olha, o contrato de não suicídio é o seguinte, olha, é a teoria do apego. O fulano, então, Vinícius, imagine se hoje a gente está começando um tratamento. Hoje, você está aqui. Eu sei que você tem um risco de suicídio, que a gente conversou sobre isso. Amanhã, na semana que vem, eu posso não te ter. Você já imaginou que se, à medida em que a gente vai avançando no tratamento, e eu vou me envolvendo afetivamente com você, porque, né, eu tenho muito carinho pelos meus pacientes, você imagina o que vai acontecer comigo? Imagina que se, assim, de repente, assim, eu tenho, não te tenho, eu tenho, não te tenho. Se você não me garantir que, pelo menos, você possa, eu sei que você não vai conseguir me dar a tua palavra, porque você não consegue, mas se eu te der habilidades para você tolerar isso, e eu te tirar dessas crises, eu preciso que você fique vivo, porque eu não trabalho com pessoas mortas, eu só trabalho com a pessoa quando ela está viva. E se você está aqui é para construir uma vida, só que vai ter um momento, um período de muitas dificuldades, mas eu preciso de você vivo. Quando eu faço isso, o paciente ele vai quebrar o contrato, mas é justamente para barganhar lá na frente. Quando eu barganho lá na frente, eu trabalho a relação terapêutica. Eu falo assim, olha, eu fiquei muito assustada quando você fez isso, quando eu soube que você estava no hospital, eu fiquei muito nervosa, assim, eu juro que eu não esperava isso. A gente, e o que é mais legal é que a gente se preocupa mesmo com o paciente, a gente mostra esse afeto para o paciente. No final do tratamento, a gente está literalmente amando o nosso paciente, assim, genuinamente, é uma relação que continua, é impressionante. Então, eu trabalho com adolescentes, que eu estou vendo já eles ficarem adultos, e eles me mandam, olha, Érica, minha formatura, você vai ser convidada, viu? Você vai na minha formatura? Tipo assim, eu trabalhei lá muitos anos atrás. Eu vejo que é um vínculo muito forte com eles. E aí, e se esse contrato não for feito no começo, eu vou ter problema lá na frente. Esses comportamentos vão ficar voltando no estágio 2. E no estágio 2 eu já não quero mais trabalhar com um risco de suicídio. Tipo, não. Estágio 1 tá bom. A gente tem bastante pergunta, bora lá para a próxima. É da Camila Loyola Tourinho Portela. Ela perguntou: o paciente border tem alta? Óbvio, tem alta e remissão. Alta e remissão. Como eu gosto de pegar jovens, né? Eu mais ou menos uns 3 anos, dá mais ou menos uns 3 anos de tratamento para um jovem. Um adulto de 40 anos ou 30 e poucos anos demora mais, talvez uns 4, 5 anos. Mas tem alta e remissão, com certeza. O Vinícius Coelho, novamente, perguntou: as comorbidades sempre serão tratadas em segundo plano, independente da intensidade do transtorno? Não. A comorbidade será tratada depois do risco de suicídio. Não é segundo plano, é segundo estágio 2. Estágio 2 primeiro eu trabalho com comportamentos que interferem na vida, na qualidade de vida e na terapia. Eu preciso desses 3 requisitos para trabalhar qualquer transtorno, porque não adianta meu paciente eu trabalhar um transtorno alimentar se ele vai se matar amanhã. Eu posso perder ele a qualquer momento. Então, eu tenho que regular muito bem isso para poder trabalhar qualquer outro transtorno. É quase que faxina, sabe? Quem faz, é especialista em faxina, sabe? O caos está onde? Onde está? Deixa eu ir limpando no caos, depois eu vou aprimorando.
Então, na verdade, eu preciso ter uma paciente vivo, esse é primordial. E que ele não destrua a terapia, pelo comportamento dele, né, pela personalidade dele. E pronto, mexendo nisso, eu já vou para as comorbidades. Alana Matos perguntou: a DBT trata outros transtornos além do border? Sim, todos aqueles que eu falei, principalmente transtorno alimentar, adicção, transtornos de bipolares, tudo que tem uma desregulação emocional. E hoje a gente tem a DBT-RO, que são pessoas que pensam demais, tipo, pessoas que não se divertem, os overthinkings, as pessoas que pensam demais, ruminam demais e têm um sofrimento muito alto. Então, são uma gama. Agora, são pacientes graves, isso é o fato. Qualquer paciente grave entra na DBT. Pronto, o Vinícius disse: como manejar essas informações bombásticas ao fim da sessão? Tipo, você não vai reforçar o comportamento encerrando a sessão, mas precisa fazer algo com a informação. Vou falar, Vinícius, olha, você me conta uma bomba dessa, faltando 5 minutos. Eu fiquei com medo, eu fiquei aflita, eu não estou me sentindo confortável. A gente pode marcar uma sessão amanhã para falar sobre isso? É assim que eu resolvo. Simples assim. As coisas na DBT se tornam muito simples. Agora, vai depender muito de cada. Essa sou eu, entendeu? O Vinícius pode agir de outra forma. Ou a consultoria que vai dizer. A consultoria vai dizer quem é a Érica e como a Érica vai agir nessa situação. O Vinícius pode agir de outra forma. Entende? Não existe uma coisa, não é manual. A DBT ela não é um manual. A Márcia mesma fala, é uma metodologia. E eu tenho que descobrir de uma forma eu tenho que ser muito genuína. Eu só posso pedir isso de uma forma muito genuína. Eu peço assim, direto e reto. Não dou curvas. Eu não falo, veja bem. Não, olha, eu me senti muito desconfortável com isso que você está me falando agora. Faltando 5 minutos. Porque tem um relógio atrás de mim, o paciente, né? Tem um relógio aqui, o paciente está vendo a hora. Assim, eu me sinto muito desconfortável com isso. A gente pode marcar uma sessão amanhã? A Camila novamente perguntou: você poderia comentar mais características das crises dissociativas dos pacientes borders a partir da sua experiência? Você está conversando com o paciente, como aqui? De repente ele pega um olhar, sabe aquele olhar que às vezes você olha assim, parece que tem alguém aqui atrás de você? É um olhar que transpassa. Essa é uma forma de dissociar. Uma outra forma de dissociar, isso é muito, muito comum, vocês com certeza vão ver em pacientes graves, com certeza, é muito comum, você pode não ter percebido. Às vezes a pessoa está aqui conversando, de repente ela olha para cima e volta. É bem rápido, é bem sutil, mas a DBT você está muito conectado com o paciente. Como você está muito conectado, você está no olho no olho, porque eles não olham. Então, eu estou ali muito conectada, ele desviou um olhar, eu falo, opa, peraí, parece que você saiu um pouquinho do ar. Você saiu do ar? Ah, saí. E aí a gente trabalha a dissociação, que é uma forma de esquiva, né? A Gabriela Nunes perguntou: você poderia falar um pouco mais um pouco sobre a consultoria? Seria uma junção entre supervisão e terapia? Não. Não é justamente, é uma briga nossa, por isso que tem os mentores hoje, né? O Instituto da Marcha, eles implementaram os mentores, que é justamente para a gente monitorar os novos terapeutas em DBT a não fazerem supervisão. Tipo, é uma supervisão do terapeuta. Eu, Érica, estou com um paciente X e eu tenho dificuldade de observar a dissociação. O meu grupo vai me treinar a observar a dissociação. Então, gente, eu tenho dificuldade de falar para o meu paciente que joga uma bomba 5 minutos depois. Eu tenho dificuldade de estabelecer limites. A equipe de consultoria vai me ajudar nisso. Então, uma equipe de terapeutas cuidando do terapeuta. E todo mundo cuida um do outro. E a equipe de consultoria, quando você tira férias, quem vai atender as crises não é mais você, é simplesmente seus colegas. E o paciente sabe disso. Eu falo, olha, na DBT existe uma equipe de consultoria, vou entrar de férias e você vai ligar para fulana, a fulana já sabe do teu caso. Então, quando eu vou contar o caso, a gente conta o caso, olha, eu estou com um paciente assim, assim, assado, e eu tenho essa dificuldade, eu tenho que pedir ajuda. A minha dificuldade é essa. E eu não consigo, eu tô tendo pensamento de que, putz, eu tenho que atender fulano. Eu tô desmotivada. Me ajudem. Aí a equipe, ela me ajuda
a identificar ou faz uma análise em cadeia, tudo vai depender do comportamento, né, do que estiver acontecendo. Então, é uma coisa muito legal. A equipe de consultoria é uma família. Você lava a roupa suja ali, tipo assim, nossa, mas eu faço isso, ai, meu marido quando faz isso também, porque tem a generalização, né? Se eu não sei fazer isso com um paciente, eu não sei fazer isso com o marido, que não sei fazer isso com amigos, então o terapeuta também tem que generalizar, né? E continuou perguntando, na DBT, existe um risco do paciente border se tornar dependente do terapeuta? Olha, eu não tem como ser dependente numa relação que seja de apego seguro. Só vai rolar dependência se o terapeuta tiver um apego disfuncional e tiver uma relação abusiva. Só assim que a gente consegue. Então, essa coisa a gente tem que ser muito descritivo nas coisas. Então, o que é dependência do terapeuta? Porque tem uma hora que ele vai realmente precisar de mim. É óbvio, ele precisa de mim. Ele não sabe. Ele não sabe viver uma vida, ele não sabe construir uma vida que vale a pena. Então, ele depende de mim, ele é dependente de mim neste sentido, de habilidades. Mas, emocionalmente, né, numa relação saudável, o que a gente quer? Ver o outro crescer, não é? Ver o outro andando sozinho, ver o outro conquistando, independente. Então, não necessariamente. Né, não sei o que está chamando aí de dependência, mas dependência afetiva é relacionamento abusivo. E isso o terapeuta não pode instalar, e a equipe de consultoria que vai olhar muito para isso. Muita gente gostou, em especial o Vinícius demonstrou interesse em ser seu aluno, ele gostaria de saber se você oferece algum tipo de curso, alguma coisa, porque ele tem interesse. A DBT Brasil, ela oferece curso diretamente no Instituto da Marcha, ano sim, ano não, ele é bianual, e ele é um curso prático, mas então, antes disso, você tem que ser já TCC. Então, você já tem que ter uma especialização em TCC. É como se a DBT é uma especialização de uma especialização. Então, você tem que ter aí um caminho para chegar lá. Se você já é da TCC, você já pode se inscrever. Se não, você vai a TCC, 2 anos, especialização, ou de comportamental, e aí faz DBT. Pronto, respondeu até a outra pergunta dele, que ele perguntou se a senhora indica, né? Deixa eu colocar aqui. Você acha indicado um terapeuta iniciante começar a aprender na DBT, considerando a complexidade do tratamento dos casos, e que esses terapeutas não têm muita experiência ainda? Não vejo problema nenhum. Acho ótimo. Eu prefiro ainda mais, tá menos viciado em coisas. Agora, ele tem que ser TCC. TCC ele tem que ser. Agora, eu gosto de pegar o aluno mais cru, porque ele está menos viciado, tem menos vícios, né? Então é mais fácil da gente lapidar. Aí a gente tem a Luana Nascimento. Existe esse tipo de tratamento, a DBT gratuita pelo SUS e a baixo custo? Já tem aqui no HC, no Hospital das Clínicas, toda a enfermaria de infância e adolescência já é toda dentro dos moldes da DBT. Todos os enfermeiros são treinados em habilidades. Todos os enfermeiros, e os enfermeiros ensinam habilidades. Então, a gente já tem. Claro que não porque assim, a gente já tem pesquisas mostrando que não precisa ser toda essa estrutura. Então, dentro de um SUS, né, a gente usa isso, a gente usa habilidades com os enfermeiros, e os enfermeiros ensinam as habilidades. O importante é eles terem repertório, né, e se eles têm repertório, fica tudo muito mais fácil. E tem terapia individual também. Tá? Mais 2 perguntas para a gente finalizar, que foi a Wandaline Barnabé, que perguntou: como diferenciar um border e um bipolar? Muito difícil, Aline, muito difícil, muito difícil. Você vai por exclusão, você vai excluindo. Uma que bipolar, eu tenho que ter um histórico familiar, né? Eu tenho que ter uma doença genética hereditária, né? Não é só genética, genética hereditária. Então, borderline já é uma questão, ele tem uma neurobiologia muito parecida em forma de comportamentos, da impulsividade, no entanto, tem que ter um diagnóstico diferencial de exclusão. Geralmente, o que os psiquiatras fazem? Convivem mais com a pessoa. Na convivência, a gente faz o diagnóstico diferencial. Então, traça uma hipótese, talvez de border, e ao longo do tratamento vai afirmando se é bipolar ou não. E aí o terapeuta ajuda muito nisso, nessa troca de figurinhas.
Tá? E por fim, o Vinícius perguntou: uma equipe de consultoria tem quantos profissionais, mais ou menos? Tem que ter no mínimo 3. No máximo, você tem que ter. Uma equipe de consultoria não pode ser muito grande, porque todo mundo tem que falar numa equipe de consultoria. Nenhuma reunião você não pode falar. Você tem que sempre falar. Então tem que ter 1h30. Geralmente 5 pessoas fica confortável para todo mundo falar. Pro, que incrível. Só para completar, né? Se a senhora puder fazer indicações de livro, a galera iria adorar. Tem um livro de terapia cognitivo-comportamental para transtorno de personalidade borderline, mas eu acho ele muito confuso. Tem lidando com o transtorno de personalidade borderline também, que é para familiar, que eu acho que é interessante o terapeuta também ler, para poder entender melhor a teoria biosocial. Agora, eu vejo assim, tudo que a gente tem, agora a gente tem livros mais atuais, que tem capítulos com DBT, que antigamente não tinha, que também são bem interessantes, os livros novos, como a terapia de terceira onda, que saiu pela Sinopse, tem alguns livros interessantes aí, tá? Pro, que bacana. De verdade, a senhora contribuiu muito para nossa formação. Pode ter certeza disso. Até porque DBT não é uma coisa assim tão. Vamos dizer que ela esteja ascendendo muito recentemente, né? Mas ainda a gente tem um grande caminho aí para percorrer. Muito obrigado, a gente agradece muito. A galera amou muito. Tem muitos comentários aqui e fique à vontade, Pro. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada por poder divulgar a DBT na faculdade, né? Porque geralmente, como a gente precisa de uma especialização de TCC antes, geralmente as faculdades elas não pensam em mostrar isso para o aluno. E eu acho que assim, poxa, né? E eu vejo que tem alunos que querem já trabalhar com pacientes graves. Você vê que tem interesse, só que aí tem medo. Mas não tem que ter medo. Tem uma abordagem que é muito legal, funciona muito bem, dá uma segurança para o terapeuta muito grande. Então, acho que isso tem que ser mostrado na faculdade. E isso é muito legal. Não Parabéns. esqueça de seguir, gente, o Instagram dela, tá? É @erica.pazani e tem bastante coisa lá. Para quem quer ser Obrigada. aluno dela. Então, Pro, Obrigada. muito Obrigada obrigado. a todos. Boa noite para Para você todos. também. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Gente, eu vou convidar agora o Victor Fraga para começar com vocês rapidinho, né? Fazer a nossa honra de se despedir. Vai lá, amigo. Obrigado, amigo. Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês pela sua participação, por estarem aqui conosco nesses 3 dias. Foi muito gratificante realizar esse evento, ter as respostas de vocês, a interação com vocês foi algo muito gostoso para a gente. Agradecer também a nossa orientadora, professora Josiane Lopes. Agradecer a todo mundo que se envolveu no nosso projeto, a comissão organizadora, meus colegas e tudo mais, principalmente a vocês, aos nossos convidados e tudo mais, enfim. Fica só gratidão aqui. Acompanhe nosso Instagram para informações sobre certificado e envio de slides e material que nossos convidados falaram que iriam enviar. A gente vai estar informando vocês sobre isso por lá. Para maiores informações, também procure a gente pelo Instagram. E é isso. Fiquem atentos que ano que vem tem mais, viu? Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Tenham uma boa noite e muito obrigado.